Estamos de volta com Ver Mais. Assunto agora no programa é superendividamento. Em Criciúma, existe a comissão provisória do superendividamento da OAB. Eu recebo no estúdio o presidente da comissão, o advogado Israel Rocha Alves, que é especialista em direito do consumidor, dentre outros méritos, e também a vice-presidente da comissão, a advogada Renata Jamardo, que já esteve conosco também e é autora do livro Sociedade de Consumo e Superendividamento. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Uma satisfação estar aqui conversando de uma matéria tão importante para nós, principalmente quando a gente tem uma população tão endividada. E assim, ao contrário do que você pensa, pessoal, deixa eu olhar aqui, ao contrário do que você pensa, o assunto agora não é para ficar falando das dívidas, quanto que vocês têm de dívida, não, é para te ajudar, é para te auxiliar, né, para te explicar sobre essa lei e sobre o papel da comissão. Em meados de 2021 foi aprovada, então, a lei do superendividamento, né? O que significa isso para o cidadão? A lei do superendividamento, ela possibilita o consumidor de renegociar suas dívidas de consumo. Então, deixando bem claro que tem que ser a pessoa física, não vale aqui a empresa. E na medida que ela renegocia, chamando os credores para uma eventual audiência de conciliação, o seu nome é excluído do SPC e do Serasa. É feito um acordo em que essa pessoa pode organizar a sua vida financeira perante o comércio. Uhum. O que mudou? Não era assim antes, Israel? Como é que era? Não era. Não era e nós não tínhamos uma legislação que cuidasse. Sabe a recuperação judicial de empresas? Sim. A gente tem casos, inclusive na nossa cidade, de construtora e tudo Sim. mais. Agora, nós não tínhamos isso para a pessoa física. E a partir do momento em que essa pessoa se endividava, ela passava a perguntar normalmente para os advogados quanto tempo caduca a minha dívida. Sim. Porque ela já pensava, olha, eu não tenho condições de pagar, eu vou esperar então prescrever, porque essa dívida eu não pago mais. E a ideia da legislação do superendividamento é justamente trazer toda essa população que está endividada, muitas vezes com o nome sujo, para que ela volte a consumir. E isso tem um aspecto muito importante na nossa sociedade, que é o quê? A economia voltar a girar, né? Uhum. Para que a economia volte a girar, para que as fábricas voltem a produzir, é importante que as pessoas consumam. Tem poder de consumo, né? Agora, Renata, Exatamente. Nesse seu livro, você tem uma estimativa de quantas pessoas super endividadas existem? Olha aí, gente, o livro da Rei aí, ela tá mostrando, já trouxe ele. Meu tá ali comigo no meu computador, ó. Tem uma estimativa de quantas no Brasil? No Brasil, já muito mais que a metade das famílias brasileiras se encontram super endividadas. Até por conta após a pandemia. O que é considerado uma pessoa super endividada ali? É 50% da renda? Não, na verdade... Não tem... na verdade, isso é uma outra discussão, né, Israel? Essa questão me explica, do mínimo existencial. Né? Sim. Mas o que é, pela lei, uma pessoa super endividada é que ela não consegue pagar suas dívidas vencidas e que irão vencer de consumo, sem comprometer as suas condições básicas de sobrevivência. Nós falamos sobre o mínimo existencial. Né? Isso. Sim. Educação, saúde, moradia, vestuário, tudo isso ela precisa primeiro se comprometer a pagar para depois pagar aquela dívida de consumo. E como é que o cidadão descobre que se enquadra? Qual deve ser o passo? Se o cidadão ele quer resolver a situação. Vamos lá. Para quem está em casa agora, a primeira coisa que ele precisa saber é quanto que ele ganha. Quanto que eu ganho? Eu ganho R$ 1.500. Então a gente já sabe qual é a receita dele. Quanto que ele gasta por mês com a energia, água, alimentação, se mora de aluguel, paga aluguel, quanto que paga? Vestuário, transporte. Então ele vai fazer o custo de quanto que ele gasta e ele vai pegar também todas as dívidas que ele tem. Se aquilo que ele precisa para sobreviver e as dívidas que ele tem não está conseguindo ser paga com a receita que ele recebe mensalmente, ele é possivelmente um super endividado. Sim, tá. Aí é claro que ele tem que procurar um advogado, um especialista, o PROCON, para que possa fazer essa análise e auxiliar ele na negociação. O que é dívida de consumo? Exemplo. Então, a dívida de consumo, pela lei do superendividamento, ela trata o que não é.
considerado. Ah, tá. Mesmo que embora seja relacionado a contrato de consumo. O que não por seria? exemplo, o que não seria financiamento imobiliário, financiamento de veículo, compra de produto de luxo de alto valor. Isso não se enquadraria nessa Não se enquadra. negociação. Tá. Contrato de crédito rural também não se enquadra. Tá funcionando essa lei? Por isso que estamos aqui. Opa, meu Deus, eu já podia ter começado por aí. Não tá funcionando por quê, gente? De maneira protagonista, inclusive agradecendo o doutor Alisson, a doutora Rosiane, a gente é a primeira comissão, talvez, no Brasil que trate sobre superendividamento. Porque na condição de advogados que atuam no direito do consumidor, nós observamos que existe uma dificuldade do Poder Judiciário de uniformizar, fazer o mesmo processo para todo mundo. E quando o Poder Judiciário ele tem dificuldades de dar uma resposta igual para todos os processos de uma mesma área, isso dificulta, inclusive, para os consumidores, né, acreditarem na norma. E os advogados também se interessarem e pegarem mais normas. E aí a gente pensou, então, nessa comissão para fazer o quê? São 3 pilares que a comissão pensa, né? Então, uma é dialogar com o Poder Judiciário para que eles pratiquem o mesmo processo. Seria uma jurisprudência que se chama, não? Não, o mesmo procedimento. Tá. É o processo. O caminho. O caminho ele tem que ser igual para todo mundo. Para todo mundo ficar entendido. Tá. A outra questão que a população possa entender, então a comissão tem o objetivo de divulgar. Quanto mais a legislação, para que as pessoas tenham acesso, e conversar com os pares, com os advogados também. Porque os advogados, eles precisam também uniformizar o trabalho deles para que facilite o trabalho dos magistrados na hora de julgar esse tipo de demanda. Que legal. Se tiver alguém em casa, assim, que queira ter informações, que não seja advogado, dá para procurar já a comissão de vocês, Renata? Vocês já estão abertos a algum diálogo? Sim. Com população? Como é que é? Como é que está instalada essa comissão? Já tem lugar? Trabalhos. Já, e não só a população, né? A gente fala que o direito do consumidor, porque a comissão ela poderia estar dentro da comissão do direito do consumidor. Entretanto, a gente não quer gastar energia de direito do consumidor, porque são muitas as demandas, né? Tempos atrás a gente estava com falta de água na região, a gente tem a questão dos empréstimos dos idosos. E a OAB, ela tem um papel sempre muito importante no diálogo entre as partes, Justamente. Né? Sim. Por isso que é uma comissão própria, com uma energia própria, para fazer uma discussão nesse sentido apenas do superendividamento. E aí, quando eu falo com relação a consumo de massa, eu estou dizendo que as prefeituras talvez podem procurar a comissão para a gente tentar. Os clubes de mães, representando essa coletividade. Justamente, para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas e aí sim a gente não só mudar a realidade, né? Porque cada vez que um consumidor ele volta a ter o nome dele limpo, ele volta a ser incluído na sociedade de consumo. Com certeza. Melhora tudo, né, doutora Renata? Isso, inclusive PROCON, Defensoria Pública, Ministério Público, que atuam na área do consumidor, nós estamos disponíveis para orientá-los. Ai, que bom. Como é que faz para entrar em contato com vocês? Com a OAB. Com a OAB, claro. Com a OAB Subseção Criciúma. Pronto. A gente costuma normalmente não dar os nossos telefones, justamente porque esse trabalho aqui ele é um trabalho institucional, né? Entrando em contato com a OAB Subseção Criciúma, vai ser passado os nossos contatos. Que bom, gente, nosso tempo voou, mas parabéns, viu, por esse ineditismo, por estarem na vanguarda dessa discussão, para ajudar a população e por trazer essa informação ao poder público, né? Aos representantes da coletividade, quando a gente fala aí Clube de Mães e outros setores. Conversamos com Israel Rocha Alves e a Renata Jamardo, também ambos advogados, agora da comissão provisória, né? Superendividamento da OAB Subseção Criciúma. Voltem sempre, viu? Muito obrigada. Obrigado.